Eu vou começar lendo Atos, mas a gente vai fazer um passeio pelo Novo Testamento hoje. Porque a gente está chegando perto do 31 de outubro. E 31 de outubro é uma data muito marcante para os mais adeptos aos filmes de terror, é a data do Halloween. Para os mais crentes, é a data da Reforma Protestante. E eu quero, inclusive, falar das duas coisas. Um pouquinho só do Halloween e me deter mais na Reforma. Obrigado. Essa questão do Halloween, para nós que somos pais, e talvez quem é pai de pititico igual eu, ainda não tem tanto efeito assim. Mas quem é pai e mãe de crianças um pouco maiores ou adolescentes, vive essa tensão, esse conflito e essa coisa do Halloween. Pode brincar Halloween? Não pode brincar o Halloween? O que significa? Como é que se explica? Como é que se não explica? Como é que proíbe? A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre isso é que a educação dos seus filhos diz respeito a você primariamente. Então, a responsabilidade é sua. Você é mãe, você é pai e você tem os seus filhos debaixo da sua autoridade. Então, é sua. Mas claro que como igreja, a gente quer contribuir. A gente quer auxiliar, a gente quer trazer especialmente biblicamente aquilo que a gente pode oferecer para subsidiar a educação e os princípios que você transmite aos seus filhos. A ideia do Halloween, e aliás o sentido até da palavra, tem a ver com a véspera do dia de Todos os Santos, que é o dia seguinte ao Halloween, o dia 1º de novembro. Alguém vai dizer que é o dia dos homens, né? Dia de Todos os Santos. Não é bem assim. É difícil, né? Mas em função disso, então, já que um dia se celebra o dia de Todos os Santos, o dia anterior se celebra o dia dos mortos. E aí vem a ideia do Halloween como uma coisa assim da morte. E a verdade é que aqui na nossa cultura ainda é menos. A gente tem importado um pouco o Halloween, né, dos Estados Unidos, do Canadá, onde essa cultura é mais forte. Mas onde essa celebração do Dia dos Mortos virou um ambiente de brincadeira, de comer doce, de festa fantasia e tudo mais. Bom, é claro que a Bíblia ela não foi escrita, ela foi escrita muito antes do Halloween, muito antes dessa ideia cultural. Então a gente não vai achar um versículo na Bíblia que proíbe ou aprova o Halloween. É fato também que a Bíblia é um livro que reconhece a realidade da morte, mas chama a morte de inimiga. Paulo fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. Porque a Bíblia, ele é um livro de celebração da vida. Aliás, a ressurreição de Jesus, ela concentra essa força de que alguém pisou nessa terra e venceu a morte. Esse alguém é Jesus Cristo. Então, de fato, o que temos de ensinar para as nossas crianças é fundamentalmente o valor da vida. O valor da vida no sentido de preservar a vida uns dos outros. A gente está vendo notícias de guerra e de morte o tempo todo. E a nossa maior tristeza deve ser com a morte, porque nós temos de preservar e celebrar a vida. A nossa militância deve ser pela vida, preservação da vida, a vida aqui agora e estando com Jesus a vida eterna. Então, esse é o nosso princípio e é isso que devemos ensinar para as nossas crianças todos os dias. O valor da vida, nada é mais sagrado do que a vida. Preservar a vida, não matarás. E morrendo, temos Cristo como o Senhor que venceu a morte e ressuscitou. Agora, também, eu não assumo o lugar de que eu acho, né?
Agora, como o apóstolo Paulo escreveu uma vez, digo eu, não o Senhor, que fechar demais e proibir talvez os nossos filhos de uma brincadeira que talvez os amigos da idade deles estão participando atrás de doces e travessuras, eu também não vejo grande problema, porque a própria Bíblia também vai dizer que o ídolo não é coisa nenhuma. Então as coisas, elas têm o peso que a gente dá. Se a gente lida e fala, filho, olha, isso aí é uma brincadeira, o pessoal põe fantasia, come doce, e tudo bem, passou, enquanto brincadeira, está tudo bem. Se a gente conseguir oferecer e dar esse sentido para os nossos filhos. Agora, de fato, fazer um culto aos mortos, ou fazer um culto em torno da morte, aí a gente cai no pecado da idolatria. Mas não é o caso, penso eu. Pelo menos não é o caso das nossas crianças, eventualmente, que participam inocentemente. Mas é claro, volto a dizer, o julgamento na sua casa é seu, eu só estou tentando dar subsídios. Então eu olho para o Halloween como eu olho para filmes de terror, porque eu acho que os filmes de terror trazem um pouco essa coisa da celebração do mundo dos mortos, colocar um pouco de medo, trazer um pouco de terror ali, né? Filmes, livros e tal. Há quem goste, eu não gosto. E não encorajo ninguém a assistir. Não curto, não gosto e tudo bem. Não faz sentido para mim. Então, eu não vou fazer aqui na igreja uma festa de Halloween, porque eu acho que não tem sentido. Embora na cultura americana, canadense, tem festa de Halloween dentro das igrejas, inclusive. Porque isso é muito forte na cultura deles, como festa, como brincadeira, como... Enfim, acho que não é o nosso caso. Até porque também nós temos outras festas e outros folclores que a gente pode celebrar enquanto brasileiros. Mas também eu não acho que isso tenha que ter um peso religioso, como se as crianças pedindo doces ou fazendo travessuras, elas tenham em mente uma realidade religiosa na qual elas estejam envolvidas. Elas estão brincando, simplesmente, né? Então, enquanto brincadeira, é brincadeira. Para quem gosta de filme de terror, enquanto passatempo, entretenimento, é passatempo e entretenimento. Agora, lógico, a gente não despreza a realidade do mundo espiritual. Mas, por outro lado, a gente se assegura em Jesus Cristo, que é o único Senhor sobre tudo e sobre todos. E aí é nele que a gente descansa o nosso coração, é a Ele que a gente cultua, é a Ele que a gente direciona a nossa vida, é a Ele que nós colocamos a nossa vida nas mãos deles. E todo o resto é o resto, seja coisa séria, seja brincadeira, seja entretenimento. Tá bom? Então essa é só uma pastoral. A gente vai deixar um vídeo também no grupo de pais sobre o Halloween, de um pastor de crianças, que a gente achou também bem interessante a abordagem que ele fez. Mas é só uma orientação em linhas gerais. Agora, tem a outra coisa, que é o dia da Reforma Protestante, que é no mesmo dia do Halloween. E tem uma coincidência aí. Não é porque a reforma tem a ver com as bruxas, não. Mas é porque no dia de Todos os Santos é um dia muito celebrado no ambiente da Igreja Católica Apostólica Romana. E então Martinho Lutero, lá o grande reformador, ele publica as 95 teses dele, as famosas 95 teses, que questionam a postura da igreja naquele momento histórico, e ele coloca lá na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, propositadamente no dia 31, porque no dia 1º a igreja ia estar cheia. E essa porta da igreja era um grande mural para comunicados, para avisos e para debates. E o que Lutero propõe ali é um certo debate teológico sobre aquelas coisas, e ele levanta aquelas 95 teses. Então é proposital ele fazer isso no dia 31 de outubro, porque no dia 1º de novembro a igreja estaria cheia e ele teria a oportunidade de alcançar mais pessoas com aquilo que ele escreveu, e não simplesmente a igreja está vazia e ninguém vê. Então tem essa coincidência. Mas eu quero, ao invés de partir do século XVI,
eu quero voltar para o início da história da igreja, para a gente se assentar e revisar um pouco a nossa história, e saber que a gente não está assim, solto no mundo, nem que a gente está inventando a roda, nem que a igreja começou a sua história porque a gente se converteu, ou porque a I-21 começou. A história da igreja é longuíssima, mas a gente vai começar por Jesus Cristo, por Atos dos Apóstolos. Jesus Cristo morre e ressuscita, e no capítulo 1 de Atos, ele tem uma das aparições aos seus discípulos, pelo menos é relatado em Atos essa aparição. Diz o texto de Atos, capítulo 1, no versículo... Aliás, vamos ler a partir do versículo 1. Olha só, é Lucas que escreve Atos. Atos e Evangelho de Lucas, alguns dizem que é um livro de 2 partes, né? Lucas teria escrito o Evangelho e na sequência escrito Atos. E Lucas diz assim: em meu livro anterior, quer dizer, o Evangelho de Lucas, Teófilo era alguém provavelmente importante a quem Lucas destinou a sua pesquisa, o seu texto. Escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com Espírito Santo. E aí os discípulos perguntam: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Jesus responde: não compete a vocês saber tempos e datas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a instrução da história da igreja. Então, de fato, se a gente for marcar uma data de nascedouro da igreja, essa data é o culto de Pentecostes, é a reunião de Pentecostes. Não se denominava culto, era uma festa judaica, mas a reunião por ocasião do Pentecostes em Jerusalém, na parte exterior do templo. É ali que começa a descida do Espírito Santo. É ali que tem aquela pregação de Pedro. É ali que 3.000 pessoas se convertem e a igreja nasce ali, no segmento de Jesus, a partir agora dos apóstolos e de Pedro, especialmente como líder desse colégio apostólico. É aí que nasce a igreja. A igreja nasce em Jerusalém e fica por ali, a capital religiosa do judaísmo. Mas aí a igreja sofre perseguição ali. A igreja fica em Jerusalém, concentrada, provavelmente até o capítulo 7 de Atos. E a partir do 8 a igreja sofre uma perseguição e se espalha. A perseguição foi, alguns comparam, alguns historiadores dizem que a perseguição foi um vento que espalhou a semente do evangelho. Interessante isso, né? Ninguém quer ser perseguido, mas o efeito da perseguição foi o crescimento da igreja. Porque antes da perseguição, a igreja estava concentrada em Jerusalém, e dava a entender que era, na verdade, a igreja era meio que mais um braço do judaísmo, mais uma vertente do judaísmo, mais uma seita conectada ao judaísmo. Era uma coisa ali meio que envolvia o templo, meio que envolvia Jerusalém e pronto. Tanto que tem essa discussão mais para frente, se tem que circuncidar, se não tem, se tem que virar judeu para depois virar cristão, etc. Mas quando se espalha,
Se espalha de um jeito que vai perdendo essa característica do nascedouro a partir do judaísmo e vai ganhando um sentido de fato para todas as nações. E aí esse evangelho chega, por exemplo, abre-se para a região da Judéia, como Jesus disse, chega a Samaria, um povo que estava dentro daquele território que a gente chama de Israel, outros chamam de Palestina, enfim, mas que estava ali, mas que tinha rixas rigorosas com os judeus, né? Havia uma questão racial ali já tensa e grave, mas o evangelho chega aos samaritanos também, e dos samaritanos vai se espalhando a ponto de chegar lá no apóstolo Paulo, lá em Damasco, lá na Síria. E a partir do apóstolo Paulo, as viagens que ele faz, levando o evangelho, por exemplo, até a capital do império, a Roma. E por aí vai. Então a igreja, ela se espalha. E nesse primeiro momento, ela se espalha nesse furor e nesse fogo do Espírito. Mas ela se espalha também debaixo de muita perseguição. O império romano que dominava aquele território perseguia veementemente. E não era só o império que perseguia os cristãos, as outras religiões também perseguiam os cristãos. Era o caso do apóstolo Paulo. Ele enquanto Saulo ainda, ele perseguia os cristãos não por decreto do império, mas por ser um fariseu zeloso da lei. Então a perseguição aos cristãos naquele momento vinha de todos os lados. Tinha uma perseguição mais sanguinária e oficial, que era do próprio Império Romano, e tinha ainda a perseguição que vinha do judaísmo, tinha a perseguição que vinha de outras religiões, porque os cristãos não se curvavam mais aos outros deuses das outras religiões. Os cristãos não queriam se curvar ao culto ao imperador, a César, e nem queria se curvar aos outros cultos, aos outros deuses. E aí por isso eram considerados ateus, eram considerados amaldiçoadores da terra e etc. E eram perseguidos e mortos veementemente. Morreu muita gente. Eu gosto de pensar nisso quando algumas pessoas falam assim que vai ter um tempo, né, escatológico do milênio e a igreja sofrerá grande perseguição. Eu diria que a igreja já sofreu grande perseguição. E eu diria que a igreja continua sofrendo grande perseguição, não no Brasil, mas em muitas partes do mundo. Então a realidade da perseguição é uma realidade muito clara na vida da igreja cristã. Em fases diferentes da história, em momentos diferentes, em regiões diferentes, mas essa coisa de matar cristão é uma coisa que se arrasta ao longo da história desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. Agora a gente tem visto isso. Coreia do Norte, várias partes do mundo árabe, em geral, onde se mata cristãos por pura perseguição religiosa. E aí tem um momento de virada ali pelo século IV, quando agora a igreja deixa de ser perseguida e passa a ser a religião oficial do império. A história conta que Constantino teria tido uma visão de uma cruz e teria vencido uma batalha importante a partir dessa visão, e ele entendeu então que Cristo teria batalhado ao lado dele e fez ele vencer aquela guerra. E por isso agora todo o império deveria ser cristão. Historiadores questionam se de fato Constantino se converteu ou não, ou se foi uma manobra política, já que tinha muitos cristãos espalhados e o Império Romano já estava no momento de derrocada. Então juntar esses cristãos em torno do imperador seria um jeito interessante. Alguns dizem que a conversão verdadeira foi da mãe de Constantino, que é quem manda construir as igrejas nos lugares históricos que a gente visita lá em Israel, na Palestina, enfim, aqueles lugares históricos onde há igrejas construídas marcando o nascimento de Jesus, marcando a confissão de Pedro na beira do mar da Galileia, marcando o lugar do túmulo de Jesus, onde Jesus teria sido enterrado.
todas essas construções são marcas de Fátima, a mãe de Constantino, que teria pedido para que ele construísse igrejas nesses pontos históricos que a gente visita até hoje. Bom, não se sabe, mas o que se sabe então, que essa igreja, ela se torna agora majoritária, inclusive muito de repente, né? Ela nasce como uma igreja muito do povo, e muito perseguida, e muito sofrida, mas de repente vira a grande religião do império. E isso tem aspectos positivos e negativos quando a gente olha para a história. O aspecto positivo é: os cristãos não serão mais perseguidos, eles não serão mais postos na cova dos leões, a morte deles não será mais um espetáculo nos teatros romanos. Agora, não precisamos fazer culto em túneis, nas catacumbas, escondidos. Agora se pode fazer culto livre. Agora se pode construir espaço de culto. Os cristãos não tinham espaço de culto. Por 300, 400 anos, os cristãos não tinham espaço de culto. O culto era nas casas, o culto era nos túneis debaixo da terra, o culto era nas escolas, o culto era nas sinagogas até. O culto era em qualquer lugar que houvesse uma mínima abertura para que os cristãos se reunissem. Aí não tinha espaço de culto, não tinha igreja construída, não podia ter. Mas a partir do império, chamado Império Bizantino agora, que é o Império Romano, mas cristão, que nasce então, a gente entende que é o nascedouro da igreja católica apostólica romana, por isso romano, nasce em Roma, nasce a partir do Império Romano. Tudo vai se convergindo para essa igreja. Mas agora então, a chegada na igreja, que precisava de uma conversão, e de uma conversão muito verdadeira, porque o sujeito se convertia para ser perseguido. O sujeito se convertia e automaticamente estava correndo o risco de morte. Então a conversão da igreja nesses primeiros 400 anos era uma conversão genuína. Ninguém ia lá para fazer bonito, porque ia pôr a vida em risco. Então a conversão era uma coisa assim muito radical. É a realidade do mundo muçulmano, de quando alguém se converte. O sujeito, ele perde laços familiares, ele perde status social, ele perde um monte de coisa para se tornar uma minoria mal vista, inclusive. E isso mesmo dentro do judaísmo também. Eu conheci cristãos convertidos de dentro do ambiente judaico que foram altamente abandonados pelas suas famílias, rechaçados como traidores da raça e da fé histórica do seu sangue, porque entendeu Jesus Cristo como Messias. Agora, a igreja imperial é diferente, é o exato oposto. A igreja imperial oferece um bom status para aquele que se converte, porque afinal agora eu estou me convertendo à religião do imperador, eu estou me convertendo à religião oficial do império, então eu vou usufruir de benefícios dessa realidade, e inclusive eu vou ter autonomia para perseguir as outras religiões, porque essa é a história cristã quando se torna oficial. E é isso que é problemático quando a gente pensa num estado com religião oficial, quando a gente pensa assim, num Brasil meio evangelistão assim. Esse é o perigo. Porque quando o cristianismo tornou-se a religião oficial do império, houve perseguição, houve inquisição. Mulheres que eram denunciadas como bruxas eram colocadas na fogueira e queimadas vivas. Homens denunciados como hereges, que ensinavam algo em termos religiosos que não era aquilo que era aprovado pelo império ou pelo papa, também eram mortos. A ciência, a cultura
estava debaixo do senhorio da igreja. É por isso que nesse período, alguns historiadores chamam de Idade das Trevas. Esse período chamado período medieval, alguns chamam de Idade das Trevas, porque a religião abraçava a política, a cultura e a ciência, e tudo era circunscrito à lógica religiosa e à autoridade papal. E aí então, os dissidentes eram mortos sem piedade. Essa é a história de uma igreja oficial no Estado. Isso normalmente não acaba bem. A gente vê isso, volta a dizer, o mundo muçulmano. Um Estado religioso automaticamente perseguirá aquele que é diferente. Às vezes aquele que é diferente, inclusive da própria religião, mas que pensa um pouco diferente, já é motivo de perseguição. Quanto mais aquele que é, de fato, de uma religião diferente. Bom, isso vai se dando e a história vai acontecendo, né? Essa igreja vai se expandindo, vai crescendo, vai se desenvolvendo. Com certeza há verdadeiros convertidos nessa história toda. E com certeza há um tanto de outros que estão ali por uma certa conveniência, ou seguindo a multidão, enfim. Mas quando chega lá no século XVI, lá em 1500, lógico que acontecem movimentos dissidentes ao longo da história. Você tem movimento monástico, né? Os monges que saem da cidade, eles se excluem um pouco dessa autoridade papal e vão desenvolver escolas de espiritualidade nos desertos e afastado dos centros urbanos. Então há sempre dissidentes. A história dos valdenses, que eram já cristãos, não submetidos à lógica papal. Você tem a igreja ortodoxa russa, que rompeu lá no século XIII, bem antes também, e virou a igreja católica do Oriente, lá do patriarcado e etc. Alguns falam que a igreja paulina, a igreja católica, seria a igreja petrina, a igreja de Pedro no ocidente, e a igreja ortodoxa seria a igreja paulina, a igreja mais oriental. Bom, você tem dissidência, você tem tensões, mas tem aquela hegemonia católica apostólica romana de dominação maior. E aí é quando vem o Lutero. E aí marca, né? Tem outros movimentos, outros caras que são mortos, não tem a mesma sorte de Lutero, e são mortos já de largada como hereges, como John Hus. Mas Lutero sobrevive ao debate das suas 95 teses. Sobrevive por uma conjunção histórica, divina, social, ou tudo isso misturado. Porque ele teve apoio do príncipe da Alemanha. E aí, numa luta política, isso faz toda a diferença. Porque ele foi condenado e foi perseguido para ser preso e ser morto, possivelmente. Mas com o apoio do príncipe da Alemanha, ele conseguiu preservar a sua vida, levar à frente o seu debate. E o grande debate que marcou as 95 teses, é meio cansativo de ler, algumas coisas não têm uma aplicação histórica para hoje, porque é muito daquele momento histórico, mas uma das coisas mais marcantes, e que você vai assistir, por exemplo, no filme sobre Lutero, é a lógica da venda de salvação, a chamada venda das indulgências. A igreja estava construindo a Catedral de São Pedro, a Basílica de São Pedro, tem muita riqueza e muito ouro, precisava de grana. E um jeito de conquistar essa grana seria vender a salvação. Oferecer às pessoas uma carta de indulgência, de perdão de pecados, de absolvição de pecados. E inclusive a pessoa podia comprar o perdão para si e o perdão para quem já morreu da sua família. Porque acreditava-se, inclusive, havia uma crendice de que quem já morreu poderia estar purgando os seus pecados, ou seja, pagando os seus pecados no purgatório, que é uma espécie de sala intermediária entre o céu e o inferno. Então você fica um pouquinho lá no purgatório, se os seus pecados forem pouco graves, você purga eles ali um tempo e sobe para o céu. Se o seu pecado for muito grave, você fica ali no purgatório também um tanto, mas aí segue para o inferno.
E a carta de indulgência liberava a pessoa direto para o céu. E isso tinha valores, tinha preços, porque você podia comprar perdão que valesse só 6 meses. Mas você podia comprar perdão para o resto da vida, dependendo da grana que você dava para os vendedores de indulgência. Então aí era uma questão econômica, né? E aí, você tinha um pai, uma mãe pecadora que morreu, você podia comprar indulgência para eles também, para que eles não passassem pelo purgatório e de repente já fossem para o céu. E isso virou um grande negócio. E essa foi uma das marcas da luta de Lutero, de dizer: isso é um absurdo, isso é anti-evangelho, isso é anti a nossa fé, o Papa não pode absorver ou condenar ninguém, o Senhor da igreja é somente Cristo, e etc, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí com isso então vai vir essa virada da reforma protestante, de uma nova realidade espiritual cristã, que se descortina no mundo. Isso vai dar espaço para o iluminismo, né? Você já tinha renascentismo, aí você tem a reforma e depois você tem iluminismo, ou seja, uma abertura, essa ideia de laicidade, essa ideia de estados laicos, da religião não ter controle sobre a política, sobre a economia, sobre os estados, é uma coisa muito da reforma protestante. Talvez se não tivéssemos reforma protestante, teríamos ainda uma série de países, de estados oficialmente cristãos. Como foi o Brasil colônia. O Brasil colônia de Portugal era um Brasil oficialmente cristão. Você pensa, o Brasil tem que ser um país cristão oficialmente. Não, já foi. Já foi com o catolicismo romano. Era o padre que dava a certidão de nascimento. Era o padre que dava a certidão de óbito. Era o padre que dava a certidão de casamento. É por isso que os protestantes nessa época não podiam casar na igreja católica, e se morassem junto tornavam-se amaziados, porque eles não podiam, não existia cartório para casamento civil, casamento era só na igreja, e se a pessoa morresse, não fosse católica, não casava. E se a pessoa morresse, não podia ser enterrada num cemitério dos católicos, porque entendia-se que morreu pagão, e aquele pagão vai contaminar o solo dos santos. É assim que nasce o cemitério dos protestantes. É assim que nasce o Hospital Samaritano, porque a Santa Casa de Misericórdia, que é um dos primeiros hospitais da nossa história como país, era um hospital católico e que também só atendia católicos. O samaritano surge depois que um irmão, não lembro se protestante ou judeu, foi recusado de ser atendido na Santa Casa da Misericórdia porque ele não era católico. E aí ele investe e cria o Hospital Samaritano. E aí o Hospital Samaritano atende todas as religiões. Tudo bem que agora a religião que atende lá é quem tem convênio, né? Aí é outra religião, é a religião economicamente abastado. Quem não for, aí volta para a Santa Casa mesmo, que é SUS. Mas essa é a história do nosso país quando tínhamos a religião oficial, quando a religião católica dominava isso aqui tudo. Então o protestantismo, quando a gente fala assim de um mundo secular, secularizado, laico, isso se deve muito à reforma protestante. Isso se deve muito a esse momento do século XVI, de separar, de oferecer espaço livre para a ciência, para a economia, para os estados se estabelecerem de forma laica, sem estar debaixo da religião de um papa ou de uma igreja. E aí, mais adiante, esse protestantismo gerou 5 pilares fundamentais. Como as 95 teses era muita coisa, né? E nem a gente que é teólogo dá conta de ler lá direito. Então surgiram 5 teses mais fundamentais. E essas 5 teses, elas continuam fazendo sentido para a gente hoje. E a gente precisa continuar afirmando elas hoje. A primeira tese, não existe assim necessariamente uma ordem de importância, mas talvez a primeira tese, a tese mais marcante de um primeiro momento, é só a Escritura
sola escritura, somente a escritura, que era a ideia de que a escritura sagrada, a Bíblia sagrada, é a nossa única regra de fé e prática. Isso é nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Só a escritura. Uma contribuição gigantesca da reforma foi imprimir a Bíblia na língua do povo. E junto com a reforma veio a imprensa. E foi fundamental a imprensa para a reforma, porque a imprensa deu celeridade nessa produção de conteúdo escrito, que Martinho Lutero traduziu com outros a Bíblia para o alemão para distribuir para o povo. Enquanto John Wycliffe, que já tinha sido morto, também começou a tradução da Bíblia para o inglês e foi terminada por seus discípulos. Então, colocar a Bíblia na mão das pessoas, a Bíblia era só na mão dos parocos e a Bíblia em latim. Ninguém tinha acesso. E há quem diga que a Bíblia ficava empoeirada e a lógica cultica era a lógica das bulas papais e não necessariamente da Escritura. Então há um retorno nesse aspecto e uma afirmação somente a Escritura. E nós, como batistas, nos tornamos bastante radicais com isso. Porque há outras denominações históricas que têm constituições, que têm doutrinas oficiais, que têm um arcabouço assim doutrinário, mais restrito e fechado. Os batistas ficaram com essa verdade, só a Escritura. Nós não vamos constituir outros documentos que tenham peso igual ou maior à Escritura. Para a gente é só a Escritura e ponto. Então essa é uma afirmação importante da reforma, e que é uma afirmação nossa. Só a Escritura é a palavra de Deus. Todo o restante, todo o aparato cultural, literário, teológico, são auxiliares e estão degraus e muitos degraus abaixo da Escritura Sagrada. Só a Escritura. E junto desse só a Escritura está o livre exame da Escritura. O protestantismo contribuiu para que as pessoas deixassem de ser analfabetas, contribuiu para o letramento das pessoas, para que elas pudessem ler, e lendo, ler a Bíblia. É assim que surge a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, ela surge ensinando as pessoas a ler, alfabetizando as pessoas. Alfabetizando para que elas tivessem acesso à Bíblia Sagrada. A minha avó é um exemplo disso. A minha avó se converteu aos 40 anos, ela era analfabeta, ela aprendeu a ler, lendo a Bíblia. O missionário alfabetizou ela, diretamente com a Bíblia. A cartilha que ela aprendeu a ler foi a Bíblia. E meu avô, que se converteu mais tarde, morreu aos 93 anos, sem saber ler nem escrever, o marido dela. Só aprendeu a escrever o próprio nome. Andava aqui para todo lugar em São Paulo, porque ele decorava os números dos ônibus, das linhas de ônibus. E aí pelos números ele ia e voltava para o trabalho. Só assim, quando ele precisava pegar metrô, trem, eu era um dos netos que levava ele, por conta da leitura. Mas a minha avó aprendeu a ler lendo a Bíblia. Então essa é a nossa história, só a Escritura. O outro elemento importante é só a fé. Ou seja, a nossa salvação, ela não depende de um certificado papal que se compra com dinheiro. A nossa salvação não depende de alguma obra que a gente possa fazer boa para que a gente possa ser salvo. A nossa salvação não depende da gente ficar um pouquinho ali no purgatório, purgando os nossos pecados para depois ser salvo. Não. A nossa salvação depende unicamente da fé. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é maluco, né? Isso é muito doido. Por quê? Porque a gente pode encontrar com pessoas que têm uma postura de vida péssima, mas ela foi salva pela fé, não é pelas obras. Ou que ela tem uma vida toda de obras péssimas, mas ela se converteu e ela é salva pela fé e não pelas obras. Não é a somatória dos pecados dela que conta, mas a fé dela em Jesus Cristo que conta. Isso é muito louco.
É por isso que a música do Racionais vai dizer que Dimas foi o primeiro vida louca da história. Porque Dimas era aquele ladrão ao lado de Jesus na cruz, que disse: Senhor, quando chegares no teu reino, lembra de mim. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Escuta essa música, vida louca. Racionais. Então, é isso, e isso faz muita diferença. Porque as tradições religiosas, elas fundamentalmente colocam rituais e obras para o alcance da salvação. Esse é um padrão religioso. Um padrão religioso é colocar dogma e colocar obra. Colocar elementos para que se ganhe a salvação. No catolicismo há os sacramentos para que se ganhe a salvação. Crisma, a primeira comunhão, o casamento, a extrema unção. São sacramentos. E a partir dos sacramentos se acessa a salvação. E aí a reforma vai dizer: não tem sacramento, não tem ritual, não tem obra, tem fé. Somente pela fé. Ponto. Acabou. A outra coisa é somente pela graça. E a graça é o favor imerecido de Deus. A graça não tem mérito algum. A graça é o escândalo do perdão. É o escândalo e é o exato oposto à meritocracia. É a graça. Você quer uma coisa que é oposta à meritocracia? É graça. Porque a meritocracia vai dizer: não, a gente trabalha, a gente estuda, a gente vai lá e a gente conquista e tal, e tal, e tal, e tal. E eu diria que a meritocracia é uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Porque uma meia-verdade também é meia mentira, né? Então tem que ficar esperto. Porque existem muita coisa na vida, de fato, que depende do nosso empenho e conquista. Né? Muitos aspectos, às vezes, da ascensão social, depende, né? A gente pode estudar, a gente pode se dedicar, a gente pode avançar na carreira e tal. Então, tem um elemento meritório nisso. Muito embora as condições são completamente diferentes, né? Hoje eu fiz uma corrida, todo mundo correu a partir do mesmo ponto. Quando a gente fala de sociedade brasileira, cada um corre de um ponto muito diferente. Né? Então esse é o problema do nosso discurso de meritocracia. Mas a graça, ela desconsidera tudo isso. Para dizer assim: o que Deus fez por você, não tem como você pagar, não tem como você retribuir, não tem como você fazer nada, e de fato você não merece, nem nunca mereceu e nem nunca vai merecer. A graça, ela acaba com os nossos méritos. Isaías diz que as nossas obras de justiça diante de um Deus santo como é o nosso Deus, só são trapos da imundícia. E trapos de imundícia eram os panos cheios de pus que limpavam os leprosos e tal. Que eram os trapos de... E Deus vai dizer assim: as suas obras de justiça são trapos de imundícia. Então a graça, ela detona com todo o mérito. Eu acho que nós, na nossa realidade humana, a gente tem que trabalhar um pouco com o mérito, sim. Os nossos filhos, né, merecem, não merecem algumas coisas e tal. Quando a gente está liderando, quando a gente está à frente de um trabalho, de uma empresa, a gente vai lidar um pouco com essa realidade dos méritos. Isso é muito humano e às vezes muito necessário. Mas no que tange a salvação, Deus desconsidera méritos. Deus só oferece graça. Somente a graça. E isso é difícil de entender. Porque não importa o que você faça no final, é a graça de Deus na sua vida. Os méritos são de Cristo, não são nossos. É só a graça. A outra coisa
que a reforma marcou é só Cristo. É só Cristo. Eu não tenho nenhum problema com o dia de Todos os Santos. Porque para mim o dia de Todos os Santos, 1º de novembro, não é celebrar o meu dia. Mas o dia de Todos os Santos é celebrar as pessoas que com a sua fé marcaram a história. Então não tem problema. Eu não ofereço culto para quem já morreu. Esse é um problema no catolicismo romano. Mas celebrar a fé dos nossos antepassados pode ser uma boa tradição. Aliás, Hebreus faz isso. O livro de Hebreus, no capítulo 11, está lá a galeria dos heróis da fé. E diz que nós estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas, inclusive. Então esses heróis da fé, de alguma forma, são testemunhas. Então nós tivemos pessoas que marcaram a fé, que marcaram a história da nossa fé. E o dia de Todos os Santos celebram essas histórias, essas marcas, que para os católicos são os santos. Para nós não há essa categoria, mas a gente pode lembrar de Martin Luther King Jr., a gente pode lembrar de Lutero, a gente pode lembrar de Calvino, a gente pode lembrar de um monte de gente na história que marcou a história da nossa fé. A gente fala, uau, esses homens e mulheres de Deus são santos que marcaram a nossa história. Mas no que diz respeito à salvação, no que diz respeito a culto, no que diz respeito à entrega da vida, à adoração, é somente Cristo. Não há mediação, não há abertura para que alguém entre e atravesse essa relação da nossa salvação que vem de Deus por meio da graça e por ação dos méritos de Cristo na cruz. É só Cristo. Não é Cristo mais alguma coisa. Isso também é muito doido. Porque a tendência religiosa é dizer assim: você é salvo se Cristo te salvar e se você tiver uma vida em ordem. Você é salvo se Cristo te salvar e se você for um bom crente. Você é salvo se Cristo te salvar e você ser uma pessoa moralmente correta. Você é salvo se Cristo te salvar e se você for obediente aos seus pais. Aí você fala isso para as crianças, né? Aí você vai ser salvo. Essa semana teve um episódio muito engraçado que o Estevão falou. A Cris estava ensinando sobre ir para o céu, a história do jovem rico e tal. Aí ele falou que ele não tinha nenhuma asa, nem um helicóptero para ir para o céu. Como é que ele ia para o céu? Falei, mamãe, como é que eu vou para o céu? Eu não tenho nenhuma asa, nem um helicóptero igual da Sky. Aí a Cris falou, não é assim que vai para o céu, filho. A gente também não tem asa, nem helicóptero. Mas a gente gosta de colocar esses mas depois de Jesus, né? Como uma condição posterior à salvação. E o que a reforma vai dizer para nós é só Jesus e ponto final. Não tem mais nada. Não tem mais nada. É só Jesus e ponto final. Por isso que o ladrão da cruz é salvo. Sem ter que fazer uma revisão da sua vida, sem ter que ser batizado, sem ter que se tornar membro de uma igreja, sem ter que participar do culto dominical, sem ter que participar de um discipulado. Ele é salvo porque ele foi salvo por Cristo. Pronto, acabou. Pá, pum, na hora. Essa é a nossa tradição. E por fim, o quinto pilar, hein? Escritura, fé, graça, Jesus, Deus. Só a Ele toda a glória. Ou só a Ele dai glória. Ou só lhe deu glória. Só a Deus glória. Nós só rendemos glórias a Deus. Nós só nos curvamos debaixo de Deus, das potentes mãos de Deus. Nós só nos ajoelhamos diante do trono de Deus. Nós só nos reunimos para cantar louvor, se for em adoração a Deus. Não adoramos ideologias, não adoramos políticos, não adoramos estadistas, não adoramos ninguém.
que não Deus. Tem até aquela brincadeira, né, de alguém falar assim: eu adoro comer pizza. A gente fala: não adore comer pizza, somente a Deus que se adora. Não precisamos ser chato assim, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala que adora comer pizza, a gente quer dizer que a gente gosta muito. Não é que a gente se ajoelha diante de uma pizza, espero. Mas a entrega da nossa vida é só a Deus. A quem a gente confia a nossa vida é só a Deus. A quem a gente confia a vida dos nossos filhos é só a Deus. É só a Deus, glória. É assim. É assim. Esses são os 5 solas, os 5 pilares da reforma protestante, e que eu acredito que fazem muito sentido para a gente até hoje. Agora eu quero terminar pensando com você o que os romanos pensaram talvez quando Paulo pregou tanto sobre graça para eles, do tipo: então a gente pode pecar deliberadamente, que a graça está com a gente e nada de mal vai nos acontecer porque estamos salvos pela graça? Eu diria, em primeiro lugar, se você foi salva, se você nasceu de novo, de fato você não perde a sua salvação. Essa é a forma com que eu leio a Escritura. Para mim, salvação não se perde. Salvação é um benefício dado por Deus irrevogável. Ponto. Mas o fruto do salvo tem correspondência com a sua salvação. E aí, trocando em miúdos, o salvo não peca sossegado. O salvo não peca de boa, porque ele foi salvo e na consciência dele há o Espírito Santo de Deus que diz: isso aí não está certo. Então, se a pessoa peca muito sossegadamente, talvez ela nunca foi salva, e aí ela nunca recebeu a graça de Deus. Porque se ela recebeu essa graça de Deus, ela peca, mas ela não peca sossegada. Ela não peca achando que está tudo bem, ou maravilha. Ela peca e sabe que não está certo. E sabe que o caminho dela é outro caminho. E aí é que está. Aí é o outro texto, que é outra pregação, que é o fruto desse Espírito. Que é uma vida pautada nessa salvação. Mas não diz respeito à salvação em si. Diz respeito ao fruto, ao resultado, ao depois. Para a salvação é um ato da graça de Deus irrevogável. Ah, pastor, mas eu pequei muito depois que eu fui batizado, ou depois que eu nasci de novo. Filho, se você nasceu de novo, não tem pecado que te separe de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? Os principados, as potestades, o passado, o presente, o porvir, os anjos, os demônios, a espada, a guerra, nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. O pecado de ninguém é maior do que a cruz. A cruz de Cristo é maior do que todos os nossos pecados juntos e do que todos os pecados da humanidade juntos. E esse é o tamanho da obra da cruz. O tamanho da obra da cruz é perdoar os pecados de toda a humanidade em toda a história. Esse é o tamanho da obra da cruz. Esse é o tamanho do valor do sangue do Cordeiro. É tirar o pecado do mundo. Essa é a obra de Jesus. E é nessa obra que a gente deleita o nosso coração. É nessa obra que a gente agradece. E aí, como é que a gente responde a tudo isso? A essa salvação, a essa graça? Olha, a gente responde como a gente terminou os 5 pontos: dando a Deus glória. A gente responde adorando, a gente responde louvando, a gente responde agradecendo. A gente responde a isso, porque é o que nos resta. Nós já recebemos a salvação, nós já recebemos Jesus, nós já recebemos todos os benefícios espirituais que existem para nós.
E nos resta louvar, agradecer, celebrar tudo isso que Deus nos deu. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos ficar de pé, porque a gente vai orar e a gente vai agradecer a Deus por tudo isso. A gente vai agradecer a Deus por todos esses pilares. E a gente também vai agradecer a Deus que a gente faz parte de uma igreja que nasceu lá em Jerusalém no Pentecostes. A gente não faz parte de uma igreja que nasceu no século XVI. A gente não faz parte de uma igreja que nasceu no século XVII, XVIII, como os batistas. A gente não faz parte de uma igreja porque nasceu há 5 anos, como a Igreja Batista 21. A gente faz parte da igreja que nasceu lá em Jerusalém, depois que Cristo ressuscitou. A gente faz parte da igreja apostólica de fato. A igreja de Jesus, a igreja dos seus apóstolos. E a gente tem que considerar que na nossa fé tem muita história. Na nossa fé tem muito sangue derramado. Na nossa fé tem muitos mártires, verdadeiros mártires, que deram a sua vida por não se dobrarem a outros deuses. Na nossa fé houve muita perseguição e continua havendo perseguição dos nossos irmãos. É essa fé que nós temos e celebramos. Jesus Cristo une a todos nós, em todo o universo, todos os povos, todas as línguas, todas as nações estão conectadas, formando esse imenso corpo de Cristo, que é a igreja. Essa é a nossa fé. É disto que participamos. Uma igreja local, somos uma igreja local. Igreja Batista 21 é uma igreja local. Mas estamos conectados ao corpo de Cristo, que é essa igreja de todo o sempre, desde Jerusalém até os confins dos tempos, até Jesus voltar de forma gloriosa e nos levar para morar com Ele de forma definitiva. Amém?